Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Vou dar um comentário. Sexta-feira que vem, vamos ter o seminário com o profeta Elias. Começa à noite, na sexta, às 20 horas. Teremos reunião ao sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite. E domingo de manhã teremos culto, amém? Irmãos, em Efésios 4, a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus desceu, se também que aquele que desceu subiu ao mais alto dos céus e deu dons aos homens. E Ele mesmo constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que chegamos numa totalidade de varão perfeito. Então, assim, esses ministérios, irmãos, existem. Apóstolo existe, profeta existe, evangelista existe, pastor existe, mestre existe. Amém? Como também existe diáconos, não é isso? Que a palavra de Deus fala, presbíteros, bispos, amém? Porém, estes ministérios, eles têm que ser acompanhados por sinais, conforme o Senhor Jesus deu esses dons. Amém? Então, assim, o Elias, ele é um dos poucos profetas que eu conheço de verdade. Ele não vem trazer revelamento para você. Ele vem dar uma direção de Deus para a nossa vida. Um homem que, principado, se materializa na frente dele, pedindo negociar para que eles não jejuem mais. Um cara que mudou toda a vida dele, um grande empresário que mudou toda a vida dele para servir ao Senhor. Às vezes 3 anos de jejum, como já 7. E ele tem uma vida de disciplina. Ele não come o churrasco que eu e você come. Ele tem uma disciplina de alimentação, isso já tem muito tempo. Na verdade, desde a sua consagração no ventre da mãe dele, quando esta não podia ter filho. Então, assim, chamo de profeta assim porque eu conheço ele. Mas não é essas profetadas. Ontem ungiram um apóstolo na cidade, que diz que desde 2012 já era apóstolo. Mas nem igreja tem. Sabe, umas meninice. Umas coisas assim que não dá para entender onde que a igreja vai chegar. E era uma reunião só de pastores ainda. Aí vem um cara de fora, dos Estados Unidos, e vem hoje o cara apóstolo. Umas coisas assim estranhas, você está entendendo? Creio no chamado apostólico, conheço o apóstolo. O apóstolo do Brasil, para mim, hoje, José Rodrigues, é um apóstolo, é um deles. Sabe, no qual o Senhor Jesus apareceu para ele, em carne e osso, teofania, é o que Paulo fala. Eu também não deixo de ser igual aos outros apóstolos, porque Jesus apareceu para mim, como num abortivo na estrada de Damasco. Ele teve com o Senhor até o 3º céu. Ele fala assim, vocês são pelo menos o sinal do meu apostolado, porque eu gerei vocês. Ele funda igrejas onde não tem igreja, nas nações. E o apóstolo também, ele diz, quando ele estava com Silvano e Timóteo, se não me falha na memória, em Tessalônica, ele diz assim, os sinais do meu apostolado foram manifestos no meio de vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe o que é sinais, prodígios e maravilha? É o que Josué fez. Sol, se detenha, isso é sinal. Sabe? Isaías chega para o rei Ezequias, você quer que atrase o relógio do rei a casa, a sombra de tantos graus? Vai atrasar. Isso é sinal. Você sabe o que é maravilha? É você orar com o anão, ele crescer. Então, assim, eu não vejo esses sinais nesses apóstolos e profetas hoje. Então, irmãos, é muito sério as coisas. A igreja tem que deixar de ser criança. Sabe? Títulos, para que serve? Eu nunca vi um apóstolo do Brasil, sabe, passando fome, que Paulo fala. Nós, apóstolos, Deus colocou a gente como os últimos. Passo fome, passo frio, vocês estão comendo, vocês estão se vestindo, eu não tenho nem o que vestir. Muitas vezes em abismo, fui em naufrágios, perseguido pelos patrícios, pelo também os gentios.
Sabe, eu não vejo apóstolo desse jeito aqui. Não consigo ver esses apóstolos. Pelo contrário, andam de avião, jatinho particular, usam roupas muito bem bonitas, carrões. Não tem nada a ver com as Escrituras. Então a igreja tem que deixar de ser criança. Sabe, por isso que as coisas estão acontecendo, irmãos. Olha, domingo passado eu falei sobre uma fé diluída. Uma fé que foi misturada. Que Jesus diz em Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Poxa, mas como que Deus não vai achar fé na terra, sendo que foi Ele que repartiu uma medida de fé a cada um de nós? Qual fé que Ele está falando? Ele não está falando de crendices, sabe, de misticismos, sabe, de superstições, de culturas. Ele não está falando dessa fé. Ele está falando de uma fé verdadeira, genuína, pura, que foi dada a cada um de nós como uma semente. E ele sempre comparou essa semente como a menor semente que existe na face da terra. Porém, você tem que plantar ela. Você tem que cuidar dela. Você tem que adubar ela. Você tem que regar ela. Então, isso faz a diferença, irmãos. Então, assim, algumas coisas a gente precisa entender. Ontem, das 9 da manhã, né, Suriane, até às 5 da tarde, eu, Suriane, Moracir e o Anderson, para tirar uma raiz de uma árvore ali, irmãos. À medida que cortava ali, irmãos, é interessante, a raiz, o tronco grosso ali, parecia que estava seca. Alguns sinais de que houve, talvez, uma descarga elétrica de um relâmpago que deve ter pego ela e, matado um pouco as suas raízes, mas ela tinha outras raízes pequenas por cima das maiores, de maneira que você tinha que cortar primeiro as pequenas. Queimou 2 motosserras, porque não tinha como, então teve que ser machado. Quebramos um cabo de machado, fui lá e comprei outro cabo, quebrou de novo. Picareta. Irmão, sabe que é isso? 4 homens, das 9 às 5 da tarde, para tirar uma raiz cortada? A hora que eu bati o machado, quando arrumou, nossa, peguei uma pedra. Não era. Uma raiz necrosada, escura, porque deve ter sido queimada, porém, as outras em volta tinham muito vida ainda, parece que está morta, mas tinha vida. E eu comecei a olhar o pecado, como é na nossa vida. Cheio de raiz, uma raiz de iniquidade que está dentro de nós, que se não é, o raio de Deus sobre a nossa vida, não vai mudar nunca. Se não vir do alto, a solução não vai resolver. Porque nós estamos se convertendo de mente. Nós estamos se convertendo, de ouvir falar. E nós estamos trazendo uma fé de experiências pessoais e da maneira em que eu acho, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não é do teu jeito. Se fosse do teu jeito, a Bíblia teria aceito o sacrifício de Caim. Deus teria aceito o incenso que Nadab e Abiú levou para ele e foram consumidos. Deus aceitaria o ministério de Saul e foi rejeitado. Não é do nosso jeito. Irmãos, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conseguimos adorar a Deus da maneira certa. Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como incenso e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Tudo tem um sentido na Bíblia, irmãos. O sacrifício da tarde é o sacrifício que Jesus deu a vida por mim e por você. Levantar as mãos não é fanatismo. Levantar as mãos, é um ato de adoração e lembrando Deus do que Ele fez por mim e por você. Mas crente não lê Bíblia. E aí o que acontece? Nós somos teletubbies. Levanta a mão, levanta. Abaixa a mão, fecha o olho, põe a mão no coração. Fala para o teu irmão da esquerda, fala para o teu irmão da direita. Somos massa de manobra, porque não conhecemos a verdade. Irmãos, Deus tem mais para mim e para você. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem muito mesmo. Conforme aqui foi ministrado, Ele vai na frente abrindo caminho, né? Com muito louvor.
Ele vai abrindo caminho, sim. Os mares, as tempestades da vida vai sendo, de alguma maneira, acalmada, mas tem condições para isso. Isaías diz assim: se me ouvirdes, se me obedecer, comereis o melhor dessa terra. O que está escrito em João 3,16? Evangelho de João 3,16. O que está escrito? Alguém sabe? Diga aí. São poucos que sabem. Vamos lá, mais uma vez. Glória a Deus. O que está escrito em Mateus 7,21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Por que a gente guarda versículos? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses dias eu, buscando de Deus uma palavra, abri a Bíblia assim, comecei a ver que Deus queria falar comigo nas Escrituras, e eu olhei assim Isaías, e veio assim, tinha um texto marcado, ainda bem que foi de baixo, porque o marcado estava assim, ó, arruma a tua casa que certamente morrerás. Mas o de baixo, na onde Deus me trouxe, ele fala assim, Ezequias clamando a Deus, olha, lembra, Senhor, que eu andei com sinceridade na tua presença, e guardei os seus mandamentos, e chorou. Será que a gente tem autoridade para fazer essa oração? Senhor, lembra que eu fui fiel em toda a sua casa? Será que a gente tem essa moral de fazer a oração que Ezequias fez? E Deus ouviu. E pediu para o profeta voltar e acrescentar 15 anos à vida dele. Mas a gente pega as coisas bonitas e agradáveis, irmãos, e não queremos pegar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, nosso maior problema hoje se chama obediência. Nós achamos que obedecemos, nós não obedecemos. Nós estamos presos em muitas coisas ainda. Sabe, hoje é uma falta de respeito com autoridades. Eu vi uma reportagem que professores estão apanhando dentro da sala de aula e que estão tendo problemas psicossomáticos. Sabe? Você vê, às vezes, vídeo de pessoas agredindo polícia. Sabe, irmãos, não há respeito mais. Uma geração que não teme, as pessoas vêm na igreja, faz o que querem da sua vida, depois só comunicam, então você nem fica sabendo. Sabe, não tem, sabe, obediência à autoridade que Deus constituiu, porque toda autoridade, Romanos 13, foi constituída por Deus. Fazem o que querem e acham, não, eu tenho que dar satisfação. Sabe, irmãos, isso não é ser cristão. Exemplo de cristão, para nós, no Antigo Testamento é Abraão. Exemplo de cristão no Novo Testamento é Paulo. Então nós vamos aprender um pouco aqui com Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. O meu chamado começa com a obediência. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, tempo atrás, quando teve aquela guerra na Síria, eu assistindo alguns relatos, e lá na Síria, desde essa época, existia um vilarejo, uma aldeia, com o nome de Abraão. Irmãos, Abraão não era pobre. Abraão tinha posses, onde ele habitava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abraão, ele era inteligente. Se você pegar a primeira oração da Bíblia, em Gênesis 15, você vê
como que é a referência de você entrar na presença de Deus em oração. Mas estuda, examina, versículo por versículo, vai nos originais, vê, sabe, os costumes da época. É a primeira oração das Escrituras. Existe uma lei, né, que na hermenêutica, que se chama a lei da primeira menção. Toda vez que um assunto é primeiramente dito nas Escrituras, se torna uma lei. Você vai ver isso em várias questões das Escrituras. E essa primeira oração se tornou lei para mim e para você. Nós temos que pegar esse exemplo de oração. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a ele e disse para ele: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, seu grandíssimo galardão. E ele fala assim: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus havia prometido para ele no capítulo 12 um herdeiro. E ele já estava lá no 15. Nisso, ele teve no 13 separação de Ló. No 14, Ló é pego por uma guerra entre 4 vezes 5 reis, Anrafel, lá, aquela turma lá. E aí o que acontece? Ele pega no 15 e começa a ter uma conversa com Deus, irmãos. E Deus leva ele para fora. Quantas estrelas você pode contar? Assim será a sua descendência. Primeira coisa aqui, em Hebreus 11, 8, sendo chamado, obedeceu. Eu queria falar um pouco de obediência. E como que nós podemos crescer na nossa fé através da obediência. Indo para um lugar. Deus prometeu a Abraão um lugar, amém? Deus prometeu um lugar. Então, esse lugar, irmãos, quando você se converte, esse lugar, essa promessa, ela começa na sua casa, começa na sua vida. Se você vê quando Josué entra com o povo, antes um pouco em Números, ali no capítulo 11 de Números, você vai ver que Deus envia os espias. Quando Deus envia os espias, eles começam a espiar a terra e eles ficam amedrontados, porque a terra era boa, trouxeram lá em Escol um cacho de uva enorme, né, saboroso, terra boa, terra frutífera, porém existia gigantes nela. Sabe, então, quando você se converte, eu lembro da minha conversão, cheio de problema, um cara totalmente sem caráter, um cara cheio de problema na vida, droga, prostituição, e aí, endividado, tinha conta no CEPLOC, no SPC, Serasa, quanto é conta, eu tinha conta. E eu me converti. Aí vejo o testemunho do pastor Aristeu. Estava lá, né, Marlene? Tomou, e aí o Aristeu chegou para a igreja e pagaram em torno de 70 mil reais de dívidas do Aristeu. Eu falei: eu estou no lugar certo. Estou no lugar certo. 15 mil resolve meu problema tudo. Ainda sobra um troco ainda. Olha, resolve o problema. Limpa meu nome, resolve meus problemas. Deus pagou minha conta? Sim ou não? Ele continua sendo Deus, né, Márcio? Ele não pagou. E Deus começa agora a tratar em alguns assuntos da minha vida, como na sua. E a primeira coisa que Ele trata em nós é o caráter. Eu mentia, não minto mais. Não é isso que diz as Escrituras? Fazia coisas erradas, não faço mais. Bebia, não bebo mais. Usava droga, não uso mais. Me prostituía, não me prostituo mais. Isso é uma ótica que até uma criança sabe que isso é errado. Sabe? Você não precisa ser espiritual para saber que você não deve mais beber, mentir, usar droga, se prostituir, não é verdade? É uma coisa que uma criança sabe. Então, você nasceu de novo, você é uma criança. Então, você começa a ter uma visão daquilo que é errado e você não faz. Amém? É o começo da conversão. É o começo de um chamado. Aí você começa a obedecer. Então, o nível, conforme o pastor Zé Rodrigues gosta de falar, o nível 0 de obediência, sabe, é você, no mínimo, fazer isso. Esse é o nível 0. É, no mínimo, você fazer isso. Ter compromisso com a verdade, se submeter a ela. É o mínimo que nós podemos fazer, irmãos.
Mas hoje eu estou vendo dentro da igreja pessoas que bebem, que usam droga, que se prostituem, sabe? E acham que são crentes. E acham que vão para o céu. É interessante isso. Sendo que você pega Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne e da fruto do Espírito, quem comete as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Se não entra no reino agora, você acha que você vai entrar na eternidade? Então, você começa agora a enxergar o reino de Deus e você pertence a ele, então você começa a expulsar os inimigos da sua vida. Porque Abraão teve uma promessa e que ele teria um lugar. Porém, esse lugar tinha inimigos. Se você pegar essa mesma oração do capítulo 15, quando Deus passa entre as partes do sacrifício, da promessa, né, uma coluna de fogo dissipou daquelas trevas que estavam naquele lugar e as aves de rapina que tentavam roubar o sacrifício, fala: Abraão, a minha promessa eu já tenho te dado, e a tua descendência herdará essa terra, desde o rio do Egito até Eufrates. Estarei ali expulsando aqueles inimigos. Porém, a maldade dos amorreus ainda não está completa. Tem que esperar algumas coisas acontecer. Então, quando você se converte, irmão, você tem que começar a expulsar os demônios da sua vida. Você tem que começar a expulsar os demônios da sua vida. Não é mais os outros que têm que expulsar demônio. Não tem que ficar chamando pastor para expulsar demônio. Você tem que começar a expulsar o demônio da sua vida. Porque esses sinais seguirão aos que creem. Não é pastor, não é missionário, não é profeta. Os que creem. Então começa já uma luta sua, pessoal, de conquistar o seu território, o lugar no qual Deus te prometeu. Começa na sua casa. E o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3? Adão perde a sua primeira batalha espiritual. Ele perdeu para Satanás. Então é na sua casa que começa a guerra, irmãos. É na sua casa que os demônios têm que sair. Porém, você tem que estar em obediência. Os primeiros rudimentos da fé têm que estar sendo obedecidos na sua vida, senão você não tem autoridade. Porque se eu não estou eu não estarei sobre autoridade. Isso é um princípio. Isso é um princípio básico, começa dentro da família. Né, Marissa? O Gabriel é autoridade na sua vida ou não é? É. Como meu irmão mais velho é. Exercemos, irmãos, autoridade dentro de casa. Quem manda em casa? Olha o que você fala, hein? São princípios de autoridade, irmãos, que está. Você chega numa sala de aula, quem que manda? Teria que ser o professor. Concorda? Você está num ônibus, quem que manda? Teria que ser o motorista. Você está num avião, teria que ser o comandante, piloto. Não é isso? São princípios de autoridade, irmãos. E, de alguma maneira, nós estamos sub e sobre. De alguma forma, exercemos autoridade. Não é isso? Na escola, não tem lá tuas amiguinhas? Ai, se a Marissa for, eu vou. Se a Marissa faz, eu faço. Se ela dança, eu também danço. Hoje eu pego ela. Esqueci. Ralou muito ontem, quebrando ali as raízes, coitadinho. Fiquei com dó do velhinho ontem. Então, irmãos, isso é princípio de autoridade. Então você precisa expulsar os demônios da sua casa, da sua vida. E se você não vencer, esses demônios, eles vão habitar com vocês. Como eu estava falando sobre a lei, fica com o dedo aí. Eu vou lá em Josué, só para vocês verem como que é séria essa lei. A primeira vez que começa a falar de Jerusalém nas Escrituras é em Josué. E no capítulo 10, deixa eu ver aqui, que fala de Jerusalém, só para você entender, que fala de Jerusalém, no versículo 24, eu vou resumir aqui, porque aqui houve uma luta
dos reis de Jerusalém, de outras cidades em volta, contra Gibeão, porque ali os gibeonitas tinham feito uma aliança com Josué, pegaram lá pão embolorado, vestes velhas, sabe? E eles foram lá, faz aliança com nós somos muito longe daqui e tal, e Josué faz aliança para não destruir os gibeonitas, e acaba, sabendo depois que esses gibeonitas eram vizinhos, que já era a próxima cidade. E aí Josué fez sem consultar o Senhor, e o Senhor falou assim: agora você vai ter que honrar isso que você falou. Entendeu? E aí o que aconteceu? Os outros moradores, que eram as outras cidades em voltas ali, eles começaram a pressionar os de Gibeão. E aí o que aconteceu? Josué teve que socorrer, porque os outros reis foram contra Gibeão. E ele manda recado: vem nos socorrer. E Josué vai. Foi esse sinal que Josué fez: sol, não se detém ali em Gilgal, e lua, fique lá, não sei na onde. E ali ele começa agora a pelejar contra essas cidades. Olha o que ele faz no capítulo 10, versículo 24. Sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitões da gente de guerra que com ele foram: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejarem. O que Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 10, quando ele viu 70? Vocês vão pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Estão entendendo? O inimigo aqui eram pessoas do Novo Testamento. O inimigo, irmãos, é o diabo e seus demônios. Talvez usa pessoas, mas a sua guerra não é contra eles. Estão entendendo? Então isso aqui é a lei da primeira menção. E olha o que aconteceu com esse povo quando entrou na terra, em Juízes. No Juízes aqui, no capítulo 1 de Juízes, no versículo 21, Josué, depois já é juiz, diz assim: porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim e em Jerusalém até o dia de hoje. Jerusalém é totalmente de Israel, dos judeus, sim ou não? Quem habita lá, junto com eles, misturado? Os palestinos. Até o dia de hoje. A Bíblia mente o que ela diz, irmãos? Não. Porque o povo não fez o que Deus mandou eles fazerem. O que aconteceu? Eu vou pegar os inimigos, eu vou fazer deles tributários, porque Deus não precisa trabalhar e eu ganho em cima do esforço deles. Porém, eles não tiraram as raízes de iniquidade que estava sobre aquele povo da terra. Olha só o versículo 22. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. No versículo 31. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como em Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributados os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E aí você vai ver de baixo aqui no versículo 35, a mesma coisa que a tribo de Dan, eles também fizeram deles tributários. E aí o que acontece, aqui, irmão? Quando eu me converto e eu não obedeço o que Deus mandou, eu estou no nível 0 de obediência. Eu ainda faço da minha vida o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu dizimo se eu quero, eu oferto se eu quero. Quando eu achar que eu devo, eu faço. Não quer se submeter ao que a palavra manda. Não quer. E acha que está bem. Hoje eu vi uma pessoa no status do celular, do WhatsApp. Eu vou até ler o que essa pessoa colocou. Ela diz assim, deixa eu achar aqui, como está na rede social, aqui está no status aqui, ela falou assim, uma tal de Beatriz Carvalho. Peguei tanto ranço
de pregação coach, que chegam nos lugares torcendo para pregar aquelas pregações que quebram a gente, faz farofa e a gente sai cheio de hematoma. Me chama de raça de víbora, mas não fala que eu sou o centro do coração de Jesus. Por favor. O povo está cansando, irmãos. Uma das questões da minha conversão: o dia que eu ser crente, eu vou ser. Se eu for ser crente, eu vou ser de verdade. Não vou ficar em cima do muro, não. O muro não pertence a Deus, não. O muro é do diabo, irmãos. Então, se eu não começo, sabe, a fazer o que Deus manda, eu começo a negociar, né? Antes da minha conversão, eu queria agradar a minha esposa, e eu fiz uma promessa para Deus: Deus, eu não bebo mais, porque a bebida me leva para droga, prostituição, etc. Então, eu não vou beber mais. Mas Jesus tomava vinho. Aí chegava o Rony, né? 2 garrafas de sangue de boi, né? Pascoete e sangue de boi, assim, ó, daquelas de 5 litros. Mas Jesus tomava vinho, amor. Né? Ainda queria convencer ela ainda. Então, eu não começo, irmãos, eu começo a negociar com o inferno que ainda está dentro de mim, que não saiu. Porque o meu espírito nasceu de novo, a minha alma não, o meu corpo não. Precisa ser transformado, e você só é transformado com a glória de Deus. Por quê? Lá em Atos, capítulo 2, quando Estevão estava sendo... Capítulo 7, perdão, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Irmãos, para a gente sair desse nível 0 de obediência, o Deus da glória precisa aparecer para você. Porque é a glória de Deus que muda. É a glória de Deus que muda. E agora eu tenho que ter um coração ensinável, aberto, disposto a mudar, irmãos. Você sabe o que é loucura? Deus, o senhor quer que eu volto para a ex-mulher, eu volto. O senhor tem que mandar. Quem não sabe, Márcio, né, Dona Alba, Dona Elza talvez não saiba, mas a minha ex-mulher me expulsou de casa, em 98, por causa de bebida e droga e prostituição. Então, eu conheci minha nova esposa lá em Cuiabá, me casei em Cuiabá, vim para cá, engravidou do Gabriel, que está lá atrás, e aí começa um processo de conversão. Mas agora eu me converti, e eu falei: Deus, eu não quero mais pensar com a cabeça de baixo, não. Eu vou fazer a tua vontade. O senhor quer que eu volte para a ex-mulher, deixo essa com o filho, agora eu deixo. Mas o senhor vai ter que ser Senhor na minha vida, ou eu vou morrer. Ou eu vou de novo para o inferno. Porque eu saí do inferno, eu quero ir para o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, eu não quero mais merda na minha vida, eu não quero fazer coisa errada mais. Essa disposição tem que ter, irmãos. Comecei a comer essa palavra, irmãos, comecei a ler, minha esposa está aí, ele está ficando louco. Ele está ficando louco. E comecei a ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, e minha sogra foi morar em casa com a minha cunhada, e eu lendo Bíblia, incomodado, né, com televisão, novela, essas coisas todas, aquela coisa que acontece, você não tem muito discernimento. E, infelizmente, não tinha líderes com discernimento para te orientar. Ainda falava alguns que eu tinha que voltar para a ex-mulher, porque essa ex-mulher que pagou um preço de oração. Falei: meu Deus, e agora? Mas eu estava disposto a obedecer, irmãos. Estava disposto. Ela sabe disso. Sofreu um monte. Né, porque os olhos da carne queriam ela. Mas o meu coração agora queria obedecer a Deus. O senhor vai colocar amor na ex-esposa também, para eu poder voltar para ela. E eu vou obedecer, o senhor vai ter que falar comigo. Eu não quero mais profetada na minha orelha, eu quero que o senhor fale comigo. Sabe o que aconteceu, irmãos, no sábado à tarde? Estou falando isso, irmãos, ó, de boa mesmo, para você entender o que é a glória de Deus. Eu estava lendo as escrituras, ela tinha saído com a minha sogra, minha cunhada e com o Gabriel. A gente morava ali atrás do cemitério, ali na rua Ivaí. E elas foram ao centro.
E eu estou lendo a Bíblia no sofá. Um tempo que nem esse, sem nuvens. Morava no quarto andar de um prédio. E, de repente, eu estou lendo assim no sofá e começou a entrar uma nuvem branca dentro da sala, pela janela. E entrou aquele frescor e eu não respirava. E eu... E comecei a subir de costa no sofá, na parede. Eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tinha nítida certeza que eu ia morrer. Eu não respirava. Eu não sei quantos segundos ou minutos que durou isso. E veio uma luz forte no meio da nuvem. E eu... Sumiu. Naquela semana eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava no espaço, né, lá em cima, e eu vi a terra, da onde eu estava. Porém, era a janela do meu apartamento. Sonho doido, né? E eu via toda a terra, escura. E eu comecei a ver raios de luz que vinham do alto, né, do infinito, batia em algumas casas, em todo o planeta. Pouquíssimas casas, pouquíssimas mesmo. Irmãos, eu nem entendia o que era arrebatamento, eu não sabia o que era nada ainda. Eu tinha lá, talvez, uns 6 meses de conversão. E aí eu comecei a olhar, falei, o que será isso? Eu olhava assim, alguns pontos, eu via o mapa mundi, praticamente eu sabia que onde era África, onde era Ásia, Europa, onde era Canadá, eu sabia onde eram os locais, mas eu via assim nitidamente. E aí aquele raio vinha e a terra se abria, e eu via na onde caía numa casa, talvez numa cidade, uma casa apenas. E aquilo comecei, mas o que é isso? Comecei a olhar para o que é isso? Veio uma luz forte da minha vida. Assim, era o arrebatamento. Não estou dizendo que eu vou ser arrebatado, irmãos, amém? Estou dizendo que Deus fez comigo no início da minha conversão. A glória de Deus, ela muda a sua vida. A glória de Deus te traz temor. E o problema hoje é que não há temor, por isso não há obediência. Porque a primeira coisa que você sente, o que aconteceu quando eu achei que eu ia morrer? Porque eu só via algo santo, santo, Ele é santo. Ele é santo, eu sou imundo, Ele é santo, Ele é imundo, eu sou imundo, Ele é santo, 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 santo. Veio só isso da minha cabeça, irmãos. Só sentia a santidade de Deus. Não há santidade se não houver temor. Então, a glória de Deus, ela te capacita a isso. E essa foi a primeira vez que Deus apareceu para mim. Ele apareceu mais umas 3 vezes. Tive revelações, visões, amém. Mas eu estou falando que Deus apareceu mesmo. E isso muda. Mas sabe por que não tem mais essa experiência, irmãos? Porque nós concordamos em permitir que os cananeus habitam conosco ainda. Sabe? Eu pego, vou ler a Bíblia, eu leio um versículo da Bíblia. Ai, estou com sono. Mas eu pego aqui. Aí você fica 3 horas nessa porcaria, mas você não consegue ler a Bíblia. Aí você quer que a tua vida muda, que você seja santo, que você veja a glória de Deus. Aqui, Farroupilha, não vai ver nunca. Não vai ver nunca. Irmãos, e essa diferença é toda a diferença. Sabe por quê? Quando você pega um foguete que vai subir, um foguete, ele quer sair da terra, ele gasta de 70% a 80% do seu combustível para sair da terra. Então, não é fácil sair no nível 0 de obediência. Não é fácil. Porque você tem que abrir mão de tudo. E aí vem as lutas. Ele é Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. E quando você decide, não vem bênção, não. Deserto não é lugar de bênção. É onde Deus trata com o seu povo. É no deserto que Deus lida com você. Ele fala que chamou
a sua noiva para o deserto. Oséias fala assim, ó, eu vou chamar ela para o deserto, e ali eu falarei com ela. Deus só fala no deserto, irmão. Sabe, e não vinha bênção, não. Sabe, a primeira coisa que vem, sabe, é ter que tomar uma atitude, vamos mudar. Beleza, vamos mudar. Aí vai, primeira coisa, você é enganado. O cara fala que você vai ganhar um tanto, você não está ganhando nada. Fica só enrolando. A segunda coisa, aí então agora Deus vai arrumar uma porta tremenda. Não, você fica desempregado. Aí você fica dependendo das pessoas, da sogra que você expulsou de casa, aí você vai comer de favor na casa dela e morar de favor lá. Oh Deus, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Deus tratando no orgulho, Deus tratando no seu caráter. Sabe, Deuteronômio 8 fala muito bem isso. Te levou para o deserto para te humilhar, passar a ter fome, para te provar, para saber o que está no teu coração. Se realmente Ele continua sendo Deus ou não na sua vida. É isso que Deus faz. Esse é o processo de Deus, irmãos, não tem outro. Se não for a glória de Deus, nós não somos transformados. Tem que ser pela glória. Paulo fala de glória em glória, de fé em fé. A minha fé é fortalecida quando eu obedeço, e quando eu obedeço, Deus vai se dispor em trazer uma marca na sua vida. E aí, não tem como, irmãos, você falar assim, eu vou voltar para o vômito. Porque eu sei quem é Deus. E Ele apareceu para mim. O Deus da glória apareceu a Abraão. Isso mudou a vida de Abraão. Um astrônomo, que segundo Flávio Joséfo, tinha feito o calendário na Mesopotâmia. Um cara que deixou posses. E ali nós lemos em Hebreus 11:8, que ele foi para um lugar sem saber para onde ia. Isso é fé. Sem saber para onde ia. Isso faz a diferença, irmãos. Você começa a obedecer. E nessas obediências que Abraão trouxe, ele começa a levantar alguns altares. Aonde ele habitava, ele levantava um altar. Altar é um lugar de relacionamento com Deus. Seu quarto, seu escritório, seu carro, mas é um lugar que você se relaciona com Ele. Você precisa ter um altar. E isso começa a mudar a sua vida. Isso começa a transformar a sua vida. E aí você vai, além de um lugar que você ia receber por herança, indo para um lugar que havia de receber por herança. Você começa agora a entender que tem uma herança na sua vida. Sabe que é herança na sua vida? Uma delas, conforme diz o Salmo 127, seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. A primeira herança está dentro da tua casa. Você começa, sabe, a desfrutar, sabe, de uma plenitude dentro da sua família. Conforme o Salmo 128, a mulher frutífera em volta da sua casa. E os seus filhos como o rebento da oliveira, assentado à mesa. Você começa a desfrutar de herança diante do Senhor. Você começa a desfrutar de qualidade de vida nessa terra, irmãos. Nessa terra. A promessa de Deus começa aqui. Para lá na frente, conforme nós lemos aqui, no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas eu preciso entrar nas promessas dele.
Então, irmãos, eu tenho que pegar o machado, conforme João Batista falou, tem que ser colocado na raiz. Nem que o cabo quebre, você compre outro, quebre de novo, vai lá e troca de novo. Você tem que continuar na raiz, porque ele não quer ser vencido. O machado é colocado na raiz. Todo machado é colocado na raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu posso estar produzindo fruto, e esse fruto pode não ser bom. Sabia? Porque enganoso e perverso é o meu coração. Quando eu li isso em João Batista, eu falei assim, meu Deus, eu posso estar tendo fruto. Mesmo produzindo, eu posso ser cortado. Porque o fruto tem que ser bom. Sabe, irmãos, não, sabe, uma teologia lixo, que acha que construir torres, fazer nome conhecido, vai alcançar alguma coisa. Isso é Babel, irmãos. Isso é Babel. Sabe, uma necessidade de querer aparecer. Aí eu quero títulos, aí eu quero construir torres, eu quero fazer coisas. Mas eu nem expulsei os demônios da minha casa. Eu nem consegui expulsar os diabos da minha vida ainda. Eu ainda vivo com as coisas do mundo ainda. E ainda fico colocando culpa em igreja. Fico colocando culpa nos outros. Sendo que eu nem expulsei os demônios da minha casa. Se ainda eu vivo ainda com a raiz da iniquidade colada dentro de mim ainda. Irmãos, a promessa de Deus, para o poder dele, é para você testemunhar. Recebereis dele poder, para você ter testemunha. Jerusalém, que é a tua casa, Judeia, Samaria e confins da terra. Se você não expulsa o demônio da tua casa, como é que você vai expulsar o demônio na África, no sertão nordestino? Fala para mim. Aí tem pessoas que querem fazer missões, mas não conseguem ainda nem vencer o pecado que está nela. Como é que vai as missões? Irmãos, porque levar a cesta básica, deixa a Cruz Vermelha fazer isso. Deixa a ONU fazer isso. Já vi muitos aí nos campos de refugiados do Sudão, ali na Uganda, no Quênia. Eles fazem muito bem. Armam suas tendas, distribuem ração humana. Eles fazem. Sabe? Você vai lá para o sertão, está muito bem, plano de governo, eles estão muito jóia, sabe? Estão muito bem. O que eles precisam é saber que incesto é pecado e vão para o inferno. Tem muito doido lá, tem muita gente retardada lá, sabe? Porque é muito sexo entre parentes. Então eles precisam de alguém com autoridade de chegar lá e ensinar a verdade e repreender aqueles demônios lá. É isso que eles precisam. Eles não precisam ir lá, sabe, para você ficar dançando, fazendo teatro, não. Ele precisa de alguém que tenha autoridade para expulsar demônios, para expulsar os inimigos e ensinar eles a guerrear. Essa é a diferença. Tem que acontecer isso. E quando você vai, os sinais têm que me seguir. Eu sempre criei nisso e sempre aconteceu isso, irmãos. Os sinais têm que me acompanhar. Não tem como. Pela misericórdia de Deus, eu estou indo passear, agora dia 8, Turquia e Israel. Nunca fui. Porque eu falava assim, como que eu posso gastar meu dinheiro para conhecer Jerusalém, que é um sonho, andar pelas Escrituras, sendo que eu poderia usar esse dinheiro para ir para a África. É quase a mesma passagem, por incrível que pareça, consegui uma passagem que é metade do preço de ir para a África, e estamos indo com a mochila nas costas. Estamos locados pelo Airbnb, hotel, pousada, e Deus, pela sua misericórdia, já nos arrumou um lugar que nós vamos ter que fazer um seminário lá, em Berseba, aonde Abraão habitou, ao sul de Israel. E lá tem uma casa de adoração, projeto com recuperação de viciados em drogas, algumas coisas assim, e eles estão aguardando a gente para um seminário lá, que nós vamos ministrar na vida deles. Então, glória a Deus, irmãos, até nisso Deus proporciona. Né? Mas estou indo, graças a Deus, com os recursos que Deus tem me dado.
Estou indo. Né? Comprei uma passagem, R$ 4.100, foi muito barato na época. E Deus tem dado misericórdia para ir. Mas o mês passado estivemos no sertão. Sabe, irmãos, e algumas coisas estão acontecendo no sertão. Por quê? As igrejas no Brasil estão olhando para o sertão. Pessoas estão indo para lá, estão orando, estão profetizando. Pessoas estão, sabe, se doando. E isso tem feito a diferença. Mas antigamente, irmãos, eu lembro, há uns 10, 15 anos atrás, você vai na agência de missões, as pessoas que vão para a agência de missões, vai ser missionário, é aquelas pessoas que não têm conserto dentro da igreja. As igrejas semeiam, na verdade, elas descartam o lixo que estava dentro delas e mandam para missões. Sabe, é isso que as igrejas estavam fazendo. Manda só as porcarias. As pessoas chegam lá e já vão se prostituindo, somebody love, já começam a enganar as pessoas. É isso que mandavam. Viciados em droga, que não conseguia, sempre estava com recaída. É isso que mandava para as nações. Aí sabe qual que é o resultado? Lá, mais ou menos em Bangladesh, uma casa de meninas, de órfãos, sendo abusada pelo próprio pastor que cuidava da casa. É isso que acontece. Porque mandam lixo para Deus. Ofertas bichadas. Sabe, irmãos, então, a obediência, irmãos, é muito sério. E eu tenho que pedir para que esse Deus se manifeste na minha vida. E Ele é real, irmão, senão eu me torno mentiroso. Se Deus não aparecer para você, eu me torno mentiroso, porque Ele apareceu para mim. Mas precisa de algumas coisas, eu preciso alinhar minha vida, eu preciso querer. Sabe, não me justificar. Eu não consigo, isso aqui não tem problema. Realmente, irmãos, realmente, se você for justificar, você vai falar que Spurgeon, como é que fala? Spurgeon e o, como é que é o nome dele? O C.S. Lewis fumavam charuto, cachimbo. Aí você vai justificar. Fala lá, Spurgeon, né? Conhece, Márcio? Spurgeon, já ouviu falar de Spurgeon? Foi o príncipe dos pregadores, né? Na Inglaterra. Então você pega até hoje a teologia de Spurgeon. Todo mundo fala de Spurgeon. Fumava charutão. Né? Aí eu me apego nisso. Me apego que Jesus tomava vinho, conforme eu disse para vocês. Aí eu vou tomar vinho também. O que eu não quero é ter compromisso. E não tem como Deus me usar se eu não estiver comprometido. O dia que Deus nos abençoou e compramos uma casa, eu falei assim, amor, não se apega. Porque o dia que Deus mandar a gente vender e ir para a Mongólia, nós vamos. Sabe o que é isso, irmãos? Estava em Foz do Iguaçu, encontrei lá uma pessoa que falou, tem um pastor em Guaíra, é uma benção, você precisa conhecer, ele comprou uma chácara, fez dar uma igreja. Falei, cara, tudo que eu sonhei na vida era ter uma igreja numa chácara. Podia fazer o que quiser, adorar, gritar, vigília. E aí ele falou assim, aqui o site tal, quando ele pegou, o pastor está indo embora para os Estados Unidos. Rapaz, o pastor passou a igreja para outro. 13 anos em Guaíra, despedindo, tal. Falei, foi legal, cara, eu estou vendo, cara. O pessoal tudo, Estados Unidos e Europa. Eu não vejo eles vender e entregar a igreja e ir para a África. Eu não vejo eles ir para a Mongólia. Eu não vejo ir, sabe, para o Tibete, para o Nepal, Butão, Tailândia. Não vejo. Mas eu vejo Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa. Covardes. Covardes. E acham que vão ter herança. A herança fala de uma descendência na terra e no céu. Então você tem um lugar de promessa. Começa na sua casa. Deus vai me dar recursos. Para quê? Para você gastar com seus deleites adúltero e adúltera. Amizade com o mundo é inimizade com Deus.
Tiago capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedes mal. Vai na África. Falei, beleza. Vamos dizer aqui, irmãos. Deus vai dar para você hoje $1 milhão. O que você faz? Eu, pastor. Missionário, você. Tudo pastor. Aí eu vou comprar uma casa, vou comprar uma chácara, comprar um navio. É isso aí. É isso aí. Por isso que Deus não dá. Quem aqui é dizimista e ofertante? Pô, na África, Rony, você está batendo no africano. Ninguém é, irmãos. Eles dão ofertas lá, mas eles não são. Porque eu sou pobre, eu não preciso dar. Então, nunca vai ter, porque é dano que se recebe. Nunca vai ter. Eu vou ficar rico para quê? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Irmãos, se não for com um propósito, não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena. Essa terra, nós estávamos aqui até esses dias com o irmão Carlos aqui, ó. Ele não está mais aqui. Amanhã eu e você não vamos estar mais aqui. E o que vai acontecer? Para onde você vai? O que você fez para chegar diante dele? Está aqui, Senhor, os talentos que o Senhor confiou. Multipliquei. Ou enterrei. Irmãos, eu queria entender isso de Deus. Que Deus é esse que o cara foi dado para ele um talento, foi dado 2 para outro e 5 para o outro. O 5 produziu mais 5. Bom servo, fiel, esforçado. Toma aqui também 10 cidades para você. Pouco foi fiel, no muito vou te colocar. O de 2, mesma coisa. Chegou no de 1, eu sei que o senhor colhe aonde o senhor não planta. E eu temendo, enterrei. Ah, você enterrou. Amém, querido. Vamos ter mais uma chance, né? Você vai ter mais uma oportunidade, não deve fazer isso, tá bom? Papai vai falar para você, neném, ó, você tem que pegar e tem pelo menos colocar no banco para render um pouco de juros. Senão, você vai, né, ter complicações amanhã. Sabe o que ele fez, irmãos? Tira ele, joga no inferno. Irmãos, é Jesus que está falando, não é eu. Ah, o Rony é um cara radical. Irmãos, eu estou cansado desse negócio de Rony é cara radical. Porque não lê Bíblia e fica falando que eu que sou radical. Vocês não sabem quem é o Senhor. Que João, que deitava no ombro dele, quando viu ele ressurreto em Apocalipse, caiu como morto. A gente está muito no Jesus Galileu ainda, irmãos. Vamos lá para Jesus em Apocalipse, para saber quem ele é e o que é devido a ele. Sabe, pegar uma pessoa, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá rancor e ranger de dentes. E pegaram ele e jogaram, porque ele não multiplicou talento, ele não adulterou, ele não roubou, ele não matou, ele não multiplicou talento. Sabe o que é isso, irmãos? Você não tem medo, não? Você não tem medo? Não, irmão, eu estou ficando louco de novo. Acho que ela vai mandar internar eu. Acho que é só eu que tenho esse problema. Não dá medo, não? Irmãos, eu sei que é um diabo, irmãos, ele apareceu para mim. Sabe? Mas eu sei quem é o Senhor. E aí, irmão? Ele me livrou do diabo. Quem vai te livrar de Deus? Porque está escrito que você vai ter que comparecer diante de um tribunal. E você vai ter que prestar conta de tudo que você fez através do seu corpo. Quem que você acha que você vai encontrar lá? Que a Bíblia diz que os reis da terra vão pedir para que os montes caiam sobre eles, que não conseguem olhar para aquele que vem julgar. O que vai ser de mim e de você, irmão? Irmãos, está na hora de nós entendermos que aquele que diz que virá está às portas.
Ele falou que ia vir, profetas profetizaram, 1000 profecias antes dele, e ele veio. Irmãos, eu não tenho outro caminho. Se você não conhecer essa palavra, não tem outro caminho. Você vai ver um pouco de arqueologia, você vai ver que encontraram alguns objetos que pertenceram a Nínive, a cidade mais antiga que existia. Você vai ver Damasco, amém? Que até hoje na Síria tinha Damasco. E o Damasceno Eliezer era servo de Abraão, era de Damasco. Então, são comprovações científicas que estão no livro que foi escrito, o mais antigo, aproximadamente 4.000 anos atrás, num período dos patriarcas, que é Jó. Ele foi escrito há 4.000 anos atrás. Você vai ver que são fidedignas, amém? Esses relatos. E se ela diz que existe um céu, e se ela diz que existe uma cidade no qual o artífice é Deus, é porque ela é fiel, porque existe. E se ela diz que existe inferno, é porque existe, irmão. Tudo que ela fala existe. Isaías chega 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos atrás, é ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos diante dele. A terra é redonda. Galileu Galilei veio descobrir há 500 anos atrás. Mas há quase 3.000 anos a terra falava que já era. Sabe, irmãos, então assim, eu preciso entender as Escrituras, eu preciso cuidar, examinar, conforme diz o Senhor, porque elas têm a vida eterna e testificam dele. O único texto de prosperidade na Bíblia, irmãos, está em Josué capítulo 1. Josué, tome cuidado em fazer, não é só ler, em fazer tudo que o meu servo Moisés escreveu nesses livros. Nesse livro, medita nele dia e noite, dia e noite. Daí, então, você fará prosperar os teus caminhos. É o único texto de prosperidade da Bíblia, irmão. É esse. Medita nessa palavra dia e noite. E tome cuidado em obedecer o que nela está escrito. Você quer ser próspero, irmãos? É só esse caminho diante de Deus. Esse é o caminho. E próspero, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não é você ter dinheiro. É você ter condições de viver aonde você estiver. Prosperidade de Deus é isso. Ele dá o que você precisa para viver. E se você for fiel no pouco, Ele pode confiar talentos para você multiplicar. Dinheiro é talento, dons são talentos, família é talento. Tem muitas coisas que são talentos. Sabe, irmãos, isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, esse povo entrou na promessa de Deus, entrou no lugar no qual Deus havia de dar por herança, mas não expulsaram os inimigos. Prevaleceram, acabaram se perdendo e sendo escravo desse povo. E aí você vai ver a história de Israel, irmãos, no livro de Juízes. Você vai ver a história de Israel nos reis, em crônicas, como que eram os altos e baixos. Mas quando o povo se arrependia, quando o povo buscava o Senhor ia lá e destruía os seus inimigos. Até que chegou um ponto, irmãos, que Deus cansou. Se você pegar Jerusalém, quando ela foi conquistada, ela foi queimada. Quantas vezes Jerusalém foi queimada, irmãos? Quando Jesus entra sobre ela e começa a chorar de Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu não quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas isso está encoberto diante de vós. Sabe por que encoberto? Porque não estavam atentos para a visitação que o Senhor estava fazendo.
Os doutores da lei só se preocupavam com eles. Quando chega Herodes, com os reis magos que passam lá, viemos adorar aquele que nasceu, a estrela nos guiou. Ah, é? Quem é? É o rei dos judeus. Ah, tem um rei além de mim, então. Então tá. Aí sabe o que acontece? Herodes chega para os escribas e fala assim: aonde que ia nascer o rei dos judeus, o Messias? Ah, em Belém da Judéia. Eles sabiam, irmãos. Sabiam. Mas perderam o tempo de Deus. Ele está voltando, irmãos. Todas as evidências, todos os sinais, profecias, Ele está voltando. Eu e você podemos perder, se nós não nos atentarmos para esse livro e obedecer. Cuidado. Cuidado. Se você está passando por um momento hoje de dificuldade, lutas, sabe, crises, vai para esse livro e descansa nele. As coisas vão acontecer, mas elas não acontecem do jeito em que a gente pensa, do jeito em que a gente quer. Mas se nós nos submetermos, se nós ouvirmos e obedecermos, as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que vai acontecer do seu jeito, que vai ter que ser do seu jeito, mas as coisas vão começar a cooperar para que aconteçam coisas boas ao nosso respeito. Então, eu preciso entender isso. Quando Satanás, ele usurpou o que Deus tinha, não precisa abrir não, é só para a gente encerrar, 2 textos eu vou ler para a gente encerrar. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você viu o nível de Satanás? Sabe? Ele vai assim, ó. Eu vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele falou para Eva? O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Satanás nos pega diariamente nessa mesma frase dele. Importante é meu coração. Não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim. Sabe? Eu posso fazer isso, porque não é bem assim que Deus disse. Que mal tem. Que mal tem. Ele continua com a mesma conversa fiada. Sabe por quê? Porque não houve evolução. A única evolução que tem de Satanás é que ele era uma serpente em Gênesis e se transformou num dragão em Apocalipse. Mas em níveis intelectuais, discernimento, ele não tem. Ele ficou limitado por Deus. E você tem um poder que veio do alto habitar em você. O Espírito de Deus habita em você e te leva às profundezas de Deus. De maneira que você vê o que o seu olho não vê, ouve o que o seu ouvido não ouve, e sente o que o teu coração jamais poderia sentir. Porque Ele nos revelou através do seu Espírito. Isso não é eternidade, isso é hoje. Está escrito lá em 1 Coríntios, você vai ver no capítulo 2. É hoje. Ele já revelou através do seu Espírito. Então eu preciso me apropriar disso. E aí, qual a diferença desse demônio
para o nosso Senhor. Qual a diferença? Conforme diz Filipenses 2. Qual a diferença? Então eu vou falar para você a diferença. De sorte que não haja em vós, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É o contrário. É o contrário. A obediência, irmãos, nos leva a submeter, a se humilhar, mesmo, às vezes, sabe, sendo injustiçado, mas Deus está vendo. Tzequenu e Yavé, sua justiça é. Então eu preciso entender isso, que Ele, ao seu devido tempo, vai me colocar, sabe, nessa questão, nessa situação, nessa resposta que eu tanto peço, desde que eu obedeça. Me submeta, creia, ande nessa fé. Isso vai fazer diferença, irmãos. Você não vale o que você tem no bolso. O que vale é o que você é. O mundo diz isso, irmãos, você vale o que tem no bolso, mas não é, é mentira. O que vale é o que você é. E o que você é nele faz toda a diferença. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar.